Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do Centro de Educação do UFPE e o nosso tema de hoje é Mulheres Negras e a Resistência na Periferia. E eu sou Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE. Hoje estamos recebendo aqui Joyce Paixão, cientista social, pesquisadora e cofundadora e atual presidente da Associação GRIS. Seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Estamos também com Carolina Barros, advogada e militante do coletivo Fala Alto. Bem-vinda, Carol. Obrigada, gente, pelo convite. Você que está na região metropolitana do Recife, pode nos acompanhar pela 99.9 Universitária FM, também disponível para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Uma alegria aqui estar com Joyce e Carol, né, duas militantes negras, mulheres, né? Joyce, querida Joyce, Várzea, você mora lá há muito tempo, foi militante do movimento estudantil, a gente te conhecia assim na luta por direitos já naquela época, né, fazendo ciências sociais, né, ali no Cefis, e depois agora no GRIS, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a Várzea, depois Carol vai falar sobre também Água Fria, né? Como é que rola as coisas lá, o que é a Várzea, afinal, o que é o GRIS? Pode se apresentar, use esse microfone, por favor. Obrigada. A Várzea, eu costumo dizer que a Várzea me adotou, né? Eu me mudei para a Várzea durante a graduação, eu morava em Olinda, e aí largava 10 e pouca da noite da aula, em resumo, ia chegar meia-noite e pouco em casa, e aí juntou eu com as amigas que também moravam tão longe quanto, e fomos para a Várzea, né? Eu entrei na universidade em 2004, me mudei para a Várzea em 2006. Então, desde então, já morei em basicamente todas as periferias do bairro da Várzea. A Várzea, ela é o segundo maior bairro de Recife, então ela tem uma expressão populacional muito grande. E é um bairro que é muito vivo, né? Um bairro que é culturalmente muito vivo. E isso é um diferencial dentro do bairro, né? Muita gente chama a República Independente da Várzea, né? Porque justamente por ter, né, o campus da UFPE, tem o campus do IFPE, é um bairro que é muito diverso. E à medida que ele é muito diverso, ele também é um bairro que é muito desigual. Eu costumo dizer que a Várzea, ela é o exemplo, né, do que é a desigualdade social no Brasil, porque você tem a cidade universitária com suas delicatessens, pet shops, cafés gourmets, e 1,1 km de distância você tem as comunidades margeadas no Rio Capibaribe, né? Então você tem Sete Mocambos, Vila Raiz, Malvinas, Império, B13, e no meio você tem uma série de outras comunidades, né? Entre a cidade universitária e a principal da Várzea, né? Então você tem Torres Homem, Cachito, Chiqueirinho, Rua da Merda, enfim. Então essa diversidade também se expressa, né, nessas desigualdades também no bairro. E isso foi também uma das coisas que a GRIS acabou ficando lá. Durante a graduação eu morei na Vila Raiz, então é uma comunidade que eu já tinha uma proximidade. E, por exemplo, um fato interessante, a mesma rua que eu morei durante a graduação, na Vila Raiz, essa mesma rua não tinha água encanada, essa mesma rua hoje continua sem água encanada. Faz um certo tempo. Faz, né? Revelando idades. Por exemplo, eu me formei em 2010. Sim. Então, veja o gap de tempo que a gente tem aí. Então, quando a gente começou a procurar um local para a GRIS, a gente conseguiu encontrar essa casa lá. O proprietário da casa também comprou a ideia junto com a gente, assim. Então, fez um precinho do aluguel, né? Bem em conta. E a partir daí a gente começou. O GRIS, né, atua lá no bairro da Várzea e especificamente na Vila Raiz desde 2018. Então, de 2018 para cá, a gente pegou a pandemia, que foi um divisor de águas para a gente, e depois a enchente de 2022, que também foi outro divisor de águas para o nosso trabalho. Dois fatos profundamente viscerais na vida, né, da sobrevida. Como é que foi esse impacto na comunidade, desses dois momentos de catástrofe, digamos assim?
A pandemia, ela foi avassaladora, assim, porque a gente, inclusive, fez um censo na Vila Raiz, porque a gente faltava dados para a gente, para que, inclusive, a gente conseguisse lançar projetos e editais. Na Vila Raiz, a gente tem 67% das pessoas que vivem de programas do governo. Né, que, enfim, Bolsa Família e demais programas. Então, isso fez uma diferença muito grande, porque com o campus da universidade fechado e do IFPE fechado, a gente teve quase 70% da população que fazia sua renda vendendo, né? E aí, enfim, tinha quem lavasse carro, tinha quem vendesse lanche, tinha quem fizesse bazar, enfim, né? Mais diversas atividades econômicas. E isso não existia mais. E aí nossa grande preocupação era, quando a doença chegar na periferia, como é que as pessoas vão conseguir combater a doença, e aí imunologicamente falando, se as pessoas estão em situação de fome? Né? Hoje as pessoas usam muita coisa, né? Insegurança alimentar, é fome, é basicamente isso. E aí a gente foi encontrando estratégias, a ideia inicial era a gente continuar fornecendo a comida lá, porque a gente também sabia que as crianças que a gente atendia tinham as duas grandes refeições, né? Uma na escola, na merenda da escola, e uma lá na Gris. Mas aí a gente foi desaconselhado, a gente tinha um amigo, né, um infectologista que estava acompanhando a gente nos nossos protocolos, porque no começo ninguém sabia como é que transmitia, como era, como não ia. E aí foi quando a gente começou com um processo mais assistencial. A gente deixou o processo educacional, que é o nosso mastro principal, né? Um pouco de lado, a gente ficou tentando atender online, mas era aquela loucura, nem todo mundo tinha internet, então a gente meio que foi ensaiando formas de fazer e ficou focado muito no assistencial. Então, cesta básica, a gente ia com a equipe para a SEASA para fazer o que a gente chama de recicle, que é basicamente ir nas barracas, né, pedindo doação de alimentos. Então, a gente fazia umas cestas de fruta, verdura, tempero, máscara, álcool. A gente fez uma campanha de filtro de barro, porque a Vila Raiz ela é bem margeada ao Rio Capibaribe. E teve um tempo que a gente ficou mais de mês sem água lá. E aí as pessoas começaram a cavar poço. Só que a margem do rio, ou seja, todo o esgotamento sanitário da Vila Raiz vai para o rio. A gente tem uma garagem de ônibus que derrama todo o diesel utilizado na Vila Raiz, tanto que o nome da comunidade é Beco do Óleo, o nome da rua é Rua Rio Capibaribe, mas é chamada de Beco do Óleo. Esse óleo também vai para o rio. E arrisco a dizer com muita tranquilidade que a maior parte dos comércios e residências na Afonso Olindense, que é a principal, também tem os seus dejetos jogados no rio. Então, imagina como é que não estão esses lençóis freáticos, né? E aí as pessoas começaram a cavar poço e bebendo água desse poço. E aí a gente fez uma campanha de filtros de barro, né? As pessoas faziam ou compravam o filtro e levavam, ou doavam algum valor e a gente comprava. Então, a gente ficou 1 ano e meio nesse processo de dar essa assistência. Então, atendimento médico, tudo isso. Quando a gente consegue se reerguer, tipo, passou a pandemia, liberou, a gente retoma as atividades, aí a gente teve o evento climático extremo em 2022, que foi a enchente, né? Sim. E lá na Vila Raiz foi decretado estado de calamidade pública. Em alguns locais o rio subiu até 5 metros, levou casas inteiras, assim. Teve casas Terrível. que foi horrível. A gente, enfim, a gente ainda sofre até hoje consequências disso. A gente teve um processo de migração climática, né? Porque hoje tudo tem um nome muito bonitinho para tudo. Ou seja, as pessoas não tiveram como voltar para suas residências. E isso também fez com que a gente, lá na Gris, começasse a tratar a questão ambiental também dentro da incidência política. Então, hoje, a Gris, né? Eu fico brincando, a Gris. A gente está no secretariado da Rede Nacional por Adaptação Antirracista. Eu também estou na coordenação de articulação territorial do GERA, que é uma rede de governança para enfrentamento ao racismo ambiental. E a gente também está compondo, então, por exemplo, tem grupos de trabalho daqui do bairro e de Recife, né? Que é voltado especificamente para a gente pensar essas questões ambientais. Aqui, no nosso caso, especificamente, pensando nas áreas de inundação e enchente, mas a gente tem uma articulação muito próxima com as pessoas que estão nas áreas de morro, né? Então, a gente fica
nesse meio de caminho e pensando também, incidindo politicamente nos programas, né, especificamente da Prefeitura do Recife, que agora estão chamando de resiliência urbana, que inclusive foi um orçamento que a Prefeitura conseguiu após o evento climático extremo de 2022. Então, a Prefeitura conseguiu 1,3 bilhões de reais com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí a gente manteve o nosso foco na educação, porque, inclusive, enquanto mulher preta, né, lá a Gris é coordenada por mim e por Joyce Xeraí, que é uma mulher indígena. A gente tem a educação também não só como um processo de alcançar outros espaços, mas também de autoconhecimento e de empoderamento para essas crianças. Né? Meio que eu lembro, não sei se você lembra, mas na graduação muita gente me chamava de general. E aí, quando eu comecei... Não lembro disso, não lembro. Quando eu comecei a Gris, aí os amigos meus, né, da época de graduação, ficavam, tá formando teu exército agora. Isso não necessariamente exército, mas é de crianças, adolescentes e mulheres que possam, né, olhar no espelho e se verem com autoestima, com amor próprio, né, que isso faz muita diferença, inclusive, para alcançar e enfrentar esses outros lugares. Então, a Gris tem funcionado, né, nesse escopo e tem funcionado muito também nesse processo de incidência política, né, que a gente traz à comunidade. Por exemplo, a gente fez um mapeamento em parceria com a universidade, com o Departamento de Geografia, das áreas mais afetadas, né, um mapeamento comunitário e participativo. Então, por exemplo, não foi a gente que fez o questionário, a gente chamou as pessoas, né, a gente construiu o questionário junto, foi lá, aplicou, viu que faltava alguma coisa, voltou para a reunião de novo. Então, questionar todo o processo, ele foi feito junto com a própria comunidade, para que possa fazer sentido. E o retorno também foi dado para a comunidade. Não virou, sabe, um relatório para a PIBIC ou para a iniciação científica, não. Foi um material que volta para a comunidade, né? Que vamos entender nosso entorno para desenvolver as tecnologias. Então, mas aí a gente pode ir conversando. Eu quero saber mais frente sobre esse relatório. Interessante que você falou de um processo de pesquisa. Aí, Carol, que está aqui também, eu conheci via Instagram, né? Carol, de um processo de pesquisa muito interessante, né? De um grupo, de um coletivo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, do bairro que você vive, das pesquisas que vocês fizeram, né? A gente pode deixar para o segundo bloco falar das lutas, do desenvolvimento, né? Porque são 3 blocos. Aguarde que hoje está finesse aqui o programa. Então, Carol, como é que foi essa história de fazer pesquisa? O que vocês pesquisaram? O que vocês levantaram lá sobre Água Fria, que é outro lado da cidade, né? Uma outra realidade, mas a mesma, né? Você acabou de dizer, é outra mesma, né? Carol, por favor. Pronto. Essa pesquisa, ela está lá disponível na página do Instagram Córrego de História. Essa pesquisa já é um projeto, assim, acho que eu tenho desde criança. Quando eu era criança, enfim, na escola, eu sempre tentava, assim, entender como é que a minha família tinha ido parar lá no Córrego do Deodato, que é uma comunidade lá dentro de Água Fria. Porque Água Fria é formada por vários morros e vários córregos, né? E aí, desde criança, eu sempre tive essa curiosidade. E aí, quando eu cresci, eu aprendi a pesquisar. E aí, eu fui atrás, né, dessas informações. A pesquisa, ela foi tentando entender qual é a origem do Córrego do Deodato, mas a partir da perspectiva dos moradores. A grande questão é que, quando a gente vai... Que aí, deixa eu contextualizar tudo. Eu faço parte do coletivo Fala Alto. E o Córrego de História, ele é um projeto à parte. Ele não está necessariamente dentro do coletivo, mas pessoas que integram o coletivo também participam dessa pesquisa. E aí o coletivo Fala Alto, em 2018, ele nasceu a partir de uma situação de violência doméstica que aconteceu com a vizinha nossa. E a gente não estava conseguindo... Estava pensando, assim, alguma estratégia de sensibilizar essa mulher da situação que ela estava vivendo. E aí a gente pensou como uma possibilidade de sensibilizá-la, a gente fazer uma roda de conversa, usando lá o espaço do Compaz, chamou outras mulheres de fora que passaram por uma situação parecida com a dela, para que ela, ouvindo outras situações, ela conseguisse ter uma luz, né? E aí rolou a atividade, e a gente viu que deu certo quando a gente se juntou, e aí a gente continuou fazendo outras atividades. Então, a gente fazia algumas atividades, mas ainda não tinha nome. Aí, depois surgiu esse nome, Coletivo Fala Alto, e a gente decidiu realmente funcionar como um coletivo, né? Então, eram somente amigas que estavam fazendo atividades pontuais, mas a gente viu que se organizar dava para fazer coisas grandiosas. E aí foi quando a gente começou, né, deu início
a luta pela creche, que lá em Água Fria, no Córrego do Deodato, né, tinha um espaço que a prefeitura tinha comprado em 2007 para a construção de uma creche, mas ficou lá. Ficou lá, essa creche foi inaugurada no começo desse ano, depois de muita luta. Então, já ficou lá parado por mais de 10 anos. E a gente, quando decidiu, né, se organizar enquanto coletivo, então vamos focar nesse rolê da creche. Porque como era um coletivo formado por mães, mulheres, mães, e as atividades que a gente já fazia já eram voltadas para as mulheres, meio que foi o caminho natural que o desenrolado das nossas atividades esbarrassem nessa questão dessa creche que estava parada há anos. E a gente começou a mobilizar a comunidade e tal. E, nesse processo de mobilização, a gente se deparou com a história de outras mulheres, de outras gerações, que também já lutavam por creche. E aí veio esse start. Não, então, vamos catar o que já foi feito. Aí que a gente foi atrás dessas informações. E aí, fui atrás de entender o que era Água Fria, né? E aí, pensando na história de luta das mulheres, a gente encontrou uma reportagem de 1930 que já falava sobre a comunidade se organizando para lutar pela construção de uma escola. Poxa. Aí, nisso daí, eu já fui catar as informações das pessoas que estavam citadas ali. E aí falava de um dono, né, uma família que era a dona daquele terreno, e que o conflito era o seguinte, as pessoas estavam solicitando um local para a construção de uma escola, e o dono meio que não queria deixar. Era basicamente isso, assim, a reportagem. Aí pronto, aí nisso a gente foi voltando mais na história até chegar uma informação que a gente achou no jornal, que era sobre Água Fria ter sido parte do Quilombo do Catucá. Porque é assim, Água Fria já é um bairro bem antigo. Ali, acho que é um bairro que já tem bem mais de 150 anos. A gente que mora lá diz que Água Fria é a capital do Recife. Porque realmente ali tem tudo. Parece que Recife tem muitas capitais, né? A Várzea com a sua República Independente, Água Fria soube agora que é capital do Recife. Porque Água Fria é meio que o centro de tudo que existe em Recife, existe por causa de Água Fria. Inclusive, a nação Nagô do Candomblé no Brasil nasceu em Água Fria. Olha, pronto, aí tem que sublinhar essa parte, né? Que não é qualquer informação que a gente está trazendo. Muito importante, Água Fria Carol. é a capital do Recife, porque realmente ali é o início de muitas coisas. Então, desde criança eu ouvia, né, o povo falando, não, que aqui era um quilombo, tinha sido quilombo e tal. Só que nunca tinha visto nada documentalmente de que realmente aquilo era um quilombo. Até que, de fato, confirmei essa informação. A partir de jornais, tem um site, eu falo muito de jornal por quê? Porque existe um site da Hemeroteca Digital que disponibiliza vários jornais antigos. E aí é esse site que eu moro lá, que eu fico todos os dias lá, enfim, pesquisando. Água Fria era... Porque, diferentemente lá da Várzea, né, que acho que lá é plano, né? Tipo, tem morro lá na Várzea, acho que não, né? Tem a parte, ao outro lado, que é o R7. É porque tudo é Várzea, mas as pessoas consideram como se fossem dois bairros diferentes. Então, tem a parte plana e, do outro lado do rio, tem a parte que é alta, que é o R7 Várzea. Pronto, Água Fria, a gente tem o centro comercial, que é a parte plana, e o resto de Água Fria é morro e córrego. E aí, em 1830, teve algum processo revolucionário. Quem é de história deve sacar mais. Eu não sei exatamente qual foi a situação que aconteceu. Mas se descobriu que existiam pessoas... Aconteceu alguma coisa na história de Recife em que o Exército Nacional, ele foi acampar lá nas matas de Bibiribe. E ali eles descobriram vários mucambos e várias pessoas negras, escravos, fugidos, enfim, várias pessoas vivendo ali na mata, que hoje seria a Mata de Dois Unidos. E aí, quando dessa descoberta, eles descobriram que existia o Quilombo do Catucá, e aí se deu esse combate ao quilombo. E aí, dentro das estratégias, né, de extermínio, né, enfim, né, para dar fim ao quilombo, houve a guerra, enfim, com os assassinatos, enfim, os massacres e tudo mais, mas também houve o processo de desmatamento e loteamento do Bibiribe de Baixo, que é Água Fria, Fundão, Arruda e tal. E aí, nesse processo, Água Fria começa a ser povoada, e aí começa ali na parte plana. Se junta uma galera e começa a morar ali e tal.
dentro dessas pessoas aparece a figura do Coronel Emetério da Silveira, que dá nome ao bairro da Bomba do Emetério. Ele era o mais rico de todos ali. E, enfim, os pobres, eles foram para os morros e os córregos e tal, e aí foram constituindo ali as suas vidas lá. Inclusive, eu tenho uma vizinha que ela tem 80 anos e ela vive na casa que foi da bisavó dela. Poxa, que A casa é um bacana. local bem escondidinho, assim. Enfim, a família é bem retinta, então... A gente tem esses registros, né, de que pessoas que vivem ali há mais de 200 anos. Só que aí, esse centro de Água Fria, ele... Ali no Água Fria, é um bairro que, por ser, assim, com tantos morros e tantos córregos, e também por ser um bairro que ele já até é ocupado há muito tempo, a gente tem... Ele foi inchando, foi se trazendo mais e mais pessoas a partir do século XX, que foram tendo vários processos migratórios para Recife. E várias pessoas vieram ocupar e acabaram indo também para a Zona Norte, né? Que eu acho que a ocupação da Zona Norte ela deve ser um pouco anterior do que as outras zonas da cidade. Como é importante a gente conhecer a história, né? A gente vê de um lado a várzea, né? Que centralmente, historicamente, 7 engenhos, né? Que era um engenho. E de outro lado, Água Fria, né? Que é parte do quilombo Catucá, né? E o povo vai se dirigir, vai construir o Recife, né? Ou seja, o Brasil, né? O engenho, né? Com toda a sua estrutura escravagista e que depois se desenvolve numa outra lógica, mas a lógica é a mesma. E do outro lado, a resistência, né? Do povo que vai buscar moradia, vai buscar a sua liberdade, vai buscar a sua viração, etc. Então, é esse misto Recife. Então, a gente conclui esse primeiro bloco, né? Estou querendo ouvir vocês também sobre as outras coisas que a gente vai ver logo, logo. Já, já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos aqui com o nosso programa aqui com Carol e Joyce, duas mulheres negras nos movimentos, né, da vida política, nos bairros que justamente estava falando antes, né, os bairros que se lembra o quilombo, se lembra engenho, se lembra trabalho, exploração e luta. Então, eu queria começar agora, continuando a nossa conversa. Quais são as contradições, as lutas que se travam lá, começando pela várzea? O que rola de movimento? Como é que vocês trabalham essas questões lá na várzea? Como eu tinha dito antes, a várzea ela é um bairro que é culturalmente muito vivo, né? Mas esse processo se dá muito mais pela resistência dos movimentos e coletivos do que necessariamente por um investimento do poder público, né? Então, se você passar na Praça da Várzea, todo dia de noite tem, tipo, um dia é a galera da batalha do hip hop, um dia tá a galera do break, um dia tá os meninos da palhaçaria, um dia, enfim, tá a galera da segunda anticapitalista. Então, assim, é um bairro muito efervescente, mas também é um bairro que com pouquíssimos investimentos, né? A gente estava falando a questão da creche, por exemplo. O bairro da Várzea só tem uma creche municipal, que é a creche que, inclusive, é conveniada com a UFPE. Então, isso quer dizer que 50% das vagas são destinadas, né, para professores e servidores e alunos da UFPE. E aí a comunidade fica com 50% só dessas vagas. Depois de muita reivindicação e tudo, a gente abriu umas 2 creches conveniadas, né, que não são creches municipais, são creches que são conveniadas à prefeitura, e que ainda assim não conseguiu absorver toda a demanda. Então, a Várzea até tem escolas municipais, né, para a segunda infância, mas a primeira infância, por exemplo, quase não tem. A Várzea, por exemplo, a gente tem uma grande problemática lá, que a Várzea é completamente desassistida da assistência social. Então, populacionalmente falando, a Várzea deveria ter 3 CRAs. A gente não tem nenhum. Então, toda a população do bairro, ou ela é atendida no CRAS do Cordeiro, ou ela é atendida no CRAS de Dois Irmãos.
ela é atendida, ela não é acompanhada, que eles não podem acompanhar. Você vai para resolver uma questão pontual, né? Sei lá, teve alguma coisa está bloqueada ou queda, enfim. Você vai lá, você resolve pontualmente isso, mas a gente tem o segundo maior bairro de Recife completamente desassistido da assistência social, né? A gente teve grandes problemas com a saúde, né? E aí, por exemplo, durante muito tempo, o postinho de saúde eram containers na Praça da Igreja. E aí abriu, né, a UPinha Vila Raiz, que aí concentrou todos, né, todas as equipes de saúde, todas as unidades de saúde lá na Vila Raiz, lá na UPinha da Vila Raiz. Mas a gente sempre tem uma problemática de falta médico. Eu não tenho o que falar da equipe, assim. As agentes de saúde de lá são maravilhosas, mas extremamente sobrecarregadas, porque falta agente de saúde, né? A equipe médica que tem atendido lá, inclusive é um pessoal, tem 2 médicos que são do mais médicos. Pronto, é no nível de sobrecarga que acho que faz uns 4 ou 5 meses que uma das médicas foi afastada por estafa. Puxa. Né? Porque ela é uma profissional excelente. Então, assim, junto, inclusive, com o pessoal da Associação de Moradores, né? O pessoal tem muito essa puxada de fazer um protesto lá na frente, de ir no Distrito Sanitário 4. Agora está um pouco mais regulado, mas, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da enchente de 2022, Sim. a equipe médica na Gris dizia para a gente, todo mundo que ficou em contato com a água precisa tomar o vermífugo, que é o remédio para verme. Vamos na UPinha dizer, a gente precisa e tal. Não tem remédio para verme. E é um remédio que é baratíssimo, assim, né? A equipe médica diz, a gente precisa que as pessoas que tiveram contato com a água se vacinem para hepatite B e antitetânica. Chegamos na UPinha, não tem. Então, assim, a gente tem uma equipe que é incrível, né? Super atenciosa, assim. E aí eu falo, desde do guarda que fica na porta, sabe, até o médico, assim, é uma equipe muito boa, mas que muitas vezes falta uma estrutura, falta... Pronto, semana retrasada estava faltando agulha de insulina. A gente foi que foi fazendo a entrega para as pessoas, né? Então, muito do trabalho da gente também fica comprometido porque a gente precisa ter que dar conta dessa demanda, que é uma demanda assistencial, porque o poder público não chega para isso. Né? Para você ter ideia, na pandemia, por exemplo, a prefeitura estava mandando 2 máscaras N95 para cada agente de saúde para passar a semana. A gente é que estava na Gris, como a gente estava recebendo muita doação, a gente é que estava mandando máscara, face shield, sabonete líquido, álcool, que inclusive foi até com a parceria com o departamento de farmácia da UFPE, que estava produzindo, né? Então a gente direcionava... porque a gente, na Gris, a gente atua em rede, né? Não só com os bairros próximos, mas também com outros movimentos e coletivos. Então, a gente recebia e redirecionava. Na enchente foi muito isso, né? Muita gente queria ajudar, mas não sabia onde levar, não sabia onde deixar. Como a gente tinha sede, então muita gente deixava lá. Então, a gente atendeu o bairro todo, atendeu os bairros circunvizinhos e atendeu mais 25 outras comunidades. Por exemplo, teve doação da gente que foi parar em Tracunhaém, em Caetés, né? Que é essa construção em rede dos movimentos. Então, assim, muito do que o bairro enfrenta é desse problema de infraestrutura e de demandas públicas, né? Mas é isso, o varziano e as varzianas ficam ali no pé, né? Não vamos, porque, inclusive, o bairro, algumas pessoas acham que são donas do bairro. Né? Então, por exemplo, tem um pessoal do Salve o Casarão da Várzea, né? Que fez uma luta, fez, até que conseguiu que realmente o espaço seja revitalizado e que seja revitalizado de uma maneira que faça sentido para o bairro. Claro. Né? Que faça sentido para as pessoas que estão no bairro. Então, mas isso veio, assim, anos e anos e anos de bater no pé, né? De muita luta, de estar ocupando espaço, de estar realizando atividades, né? De estar dizendo, a gente está aqui e não é isso que a gente quer outra coisa. Agora tem o pessoal no 7º Campus, né? Que está nesse processo de regularização fundiária, porque uma família muito, muito poderosa do bairro, né? Quer retirar eles de lá. Então, a universidade tem chegado junto também nesse processo, né? Eu fico até brincando. As ciências sociais me cativaram primeiro,
mas a geografia está tomando meu coração. Porque normalmente é a galera, né, do departamento de geografia que tem chegado junto nesses Que mapeamentos, né, nessas ações, e que é uma obrigatoriedade, né? Tem a perninha da extensão ali da universidade que realmente precisa ser colocada em prática. Então, é um bairro que é um bairro que é muito antigo, mas Tem um aspecto também da arte, né, que tu estava Isso. falando, né? Ele mistura a resistência enquanto reivindicações básicas, né? A creche, agora nesse processo de privatização que tu falou, né? A assistente social, a UPA, as coisas básicas do ser humano. E a arte também é um elemento básico e é maravilhoso, né? Como é que aquela na Rua da Feirinha, como é que se processa na praça, né? As produções da Burra, lembrei agora da Burra. a Burra da Várzea, Burra da tem Várzea. o Bloco Lírico. Bloco lírico. Tem a própria João Pernambuco, né? Que é a Escola de Artes da Aham. João Pernambuco, que é, inclusive, no 7º campus, assim, que tem uma atuação importantíssima, né? O É uma Cabral. das poucas escolas, né, que existe. Mas imagina, Recife com uma riqueza musical, artística, etc. Quais são os centros que tem? Pouquíssimos. E na Várzea tem a Tem. João Pernambuco, né? Que é muito, né? O diretor de lá, né? Ele é uma pessoa muito empenhada, assim, em fazer a coisa acontecer. É muito aberta, por exemplo, várias coisas que a gente sempre precisa. A escola também está muito aberta, por exemplo, a gente fez um treinamento com a Defesa Civil. E foi lá na Escola de Arte, né? Você pensa que coisas que não tem nada a ver. Eu falei com ele, não, pode vir fazer aqui. Então, abriu o teatro, né? Para que a gente fizesse a formação com a Defesa Civil lá. Então, assim, comparado a outros bairros, né? A Várzea tem essa coisa de, tipo, sabe aquela família que, tipo, eu falo mal de você, mas se vier alguém de fora, a gente se junta e resolve. Pronto, a Várzea tem muito isso, assim. Você tem as brigas internas, mas se vier alguma coisa de fora, aí junta todo mundo e diz, não, É a opa, República Independente República da Independente da Várzea. Várzea. E o pessoal brincava, né, dos outros bairros ali perto. É a grande Várzea. O pessoal do varziano gosta, né? Isso é a coisa do pernambucano, né? Cá pra nós, né? Eu maior... descobri agora que Água Fria é a capital do Recife agora aqui. A coisa não é simples. É isso mesmo, Joyce. E, Carol, como é que se deu lá as lutas, né? Você fez uma pesquisa, eu lembro uma pesquisa que na década de 40, né, o Partido Comunista tinha uma intervenção grande lá, a Associação de Moradores, foram até presos, né, pelo que eu lembro da pesquisa que vocês publicaram. Como é que se dá essa história de luta, de resistência lá, a partir das tuas pesquisas e da tua vivência, né? Como é que acontece lá? Carol. Com as pesquisas do Córrego de História, a gente descobriu até algo meio poético, né? A Água Fria, ela veio se constituir por causa da luta pela liberdade. Bonito. Tendo feito parte, né, do Quilombo do Catucá e tendo as primeiras construções. A partir dessa conquista da liberdade, né? Lutaram pela liberdade, procuraram um espaço para conseguir viver da forma que se queria viver. A Água Fria nasce a partir disso. A Água Fria também foi o local que recebeu Tia Inês, que é a fundadora da Nação Nagô. Ela veio da Nigéria e fundou o Ilhéu Balgonté lá em Água Fria. Então, também foi o local que a luta por liberdade religiosa também... onde floresceu, né? O local que conseguiu abrigar todo tipo de luta por liberdade. E aí... com isso, né, nos anos 40, houve uma célula que tinha uma atuação bem forte, né, lá em Água Fria. Inclusive, era essa célula que organizou a luta por creche dos anos 30. Puxa. Foi a célula que fundou a Associação de Moradores do Bairro, que hoje ela está desativada, mas em breve vai retornar. E que esteve à frente de vários processos de reivindicação, né, que houveram em Água Fria ao longo desses anos. E aí, assim, é curioso pensar, né? Porque quando eu comecei as atividades lá do Fala Alto, eu não tinha noção alguma de que isso acontecia. Eu lembrava de que, quando eu era criança, tinha algumas pessoas que estavam envolvidas com política, que traziam algumas reivindicações, inclusive Dona Sininha, que ela foi homenageada com o nome dessa creche que conquistamos, né? A creche Irmã Sininha. Quando eu era criança, eu lembro dela, enfim, organizando as mulheres. Ela fundou o Clube de Mães, que nós temos até hoje.
Então, tinha essa lembrança que existiam pessoas que estavam nesse processo, mas eu não entendia o que era tudo isso, sabe? Claro. E aí, resgatar esse histórico, né, dessas lutas é muito inspirador, sabe? Porque eu vejo que com recursos bem, enfim, piores, né, do que se tem hoje, a galera conseguiu fazer coisas grandiosas a partir da organização popular, né? Então, Água Fria também é um local onde a organização popular ela é muito rica, né? Seja em coletivos, mas também através da arte. Água Fria é um local que tem muito afoxé, tem muito caboclinho, enfim, temos muitos grupos de cultura. É enorme também. Água Fria, eu amo Água Fria. Eu acho que não teria lugar melhor para nascer, né? Foi lá onde eu nasci, onde meu pai nasceu, enfim, minha mãe nasceu. É um lugar que eu não abro mão de estar ali. Né, de Água Fria para o mundo, né? Poxa, a coisa não é fácil aqui em Recife. Não, Recife pulula nessas questões, né? Nesse processo é interessante, né? Que da década de 40, né? A prisão, né? A prisão de populares que estavam organizando na associação. Imagina, associação de moradores. Não sei se seja o embate do poder público, né? Enfrentando tudo que é possibilidade, vou usar entre aspas aqui, subversiva, ou seja, que questionava a ordem em prol dos seus direitos, né? Então, essa experiência que a gente tem aqui em Água Fria, Várzea, tem mais recentemente no Ibura, né? Essa experiência é muito forte em Recife e esse trabalho de vocês de resgatar esse processo histórico é muito relevante. Nos coloca no processo, né? Como uma mediação, não como uma finalidade só, que a gente é uma finalidade, a gente precisa viver bem no Recife, mas que isso é um legado que a gente recebe e coloca para os outros. Por isso que eu vou já encerrando esse bloco, tá? Para ver depois uma coisa bem mais assim. E vocês, como mulheres negras nesse processo, o que rola lá no bairro? Como é que vocês vivem no sentido dessas circunstâncias, dessas coisas maravilhosas que vocês colocaram? Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos aqui no programa Realidade. Você pode ouvir pela internet, você pode ouvir na Rádio Universitária, né? Aqui que você está às 18 horas, todo domingo, 18 horas. É um prazer. E hoje a gente vai fechar esse último bloco com Carol e Joyce. Carol, você como mulher, mãe, negra, militante, né, dos movimentos sociais, e com uma coisa que me chamou a atenção, gostaria que você abordasse também, a importância, né, dos terreiros, né, da religiosidade africana no Brasil, né, transformada no Brasil, né, de matriz africana, né? Como é que se dá isso enquanto mulher nesses espaços de resistência da periferia? Carol. Mas isso que quando a gente pensa, né, todas essas questões que envolvem ser uma mulher negra que é mãe, e é porque estar na política não é uma opção, sabe? Porque são tantas coisas, tantos problemas que vêm, que você vai convivendo desde criança, que somente olhar para as coisas e não tentar modificá-las não é uma opção. Porque não é somente sobre a minha vida, mas é sobre a vida de todas as pessoas que vivem nessa mesma realidade que eu, né? Que é a realidade da grande maioria das pessoas do Brasil. Lá em Água Fria, lá é um local que é de altos e córregos, né? Então lá tem muito morro, muita barreira. Lá tem 533 endereços que são catalogados pela prefeitura, que estão em risco 4, risco altíssimo de deslizamento. Então, morar em Água Fria, né, nos morros e nos córregos de Água Fria, é viver com a iminência da morte a qualquer momento. Porque esses endereços são os que são listados pela prefeitura. Mas o coletivo, nesse momento, a gente está mapeando os endereços que estão faltando. Sim. E até agora, a pesquisa está, que a gente já está com 70% já, e até agora a gente já encontrou uma defasagem de mais de 200 endereços. Mais de quanto? Mais de 200.
que não estavam listados, né? Então é isso, né? Tipo, não tem como ver as coisas ao meu redor e não tentar modificá-las, né? Porque é isso, quando a gente pensa na realidade das mulheres negras recifenses, é uma realidade de muita escassez, sabe? De muita escassez. Então, a gente tem negado o direito a ter nossos filhos, porque a violência obstétrica ela é uma realidade. A gente não, quando tem esses filhos, a gente não tem onde deixá-los pela ausência de creche, de escolas de qualidade, enfim. A gente tem... Porque é isso, né? Minha filha, né? E meu filho, eles estudam em instituições públicas, né? Então, a gente tem algumas que são modelo, mas a grande maioria está bem distante desse padrão. Então, não tem como viver e não tentar mudar essa realidade, né? E Água Fria tem uma relação muito forte com a religiosidade. Inclusive, Água Fria já chegou a ser conhecido como Catimbolândia do Recife por tantos terreiros de Jurema e de Candomblé, né? Na época se chamava Catimbó, hoje a Jurema Sagrada já é uma nomenclatura mais atual. Mas Água Fria é um local em que tudo isso aconteceu, tudo isso nasceu e até hoje isso molda a geografia e a realidade, né? Do local, a relação entre as pessoas e tudo mais. Joyce, queria pedir para você falar um pouco mais dessa sua perspectiva pessoal, assim. Então, como é para você, enquanto mulher negra, mãe, vivendo na periferia, e qual a importância de você e outras pessoas também que vivem esse tipo de realidade estarem protagonizando os movimentos de resistência? É muito como a Carol falou, né? Ficou dizendo que não é uma luta que a gente escolhe. Assim, um belo dia a gente acordou e disse, eu acho que minha vida está muito monótona. Eu vou trabalhar 20 horas por dia, enfim, enfrentar o Estado. Não é muito uma escolha, né? Existem portas que precisam ser derrubadas, caminhos que precisam ser construídos. E aí, algumas pessoas precisam estar nesse papel, né? Eu acredito muito que tem pessoas que são, né, destinadas, não necessariamente uma predestinação, que tipo, você faz aquilo, sua vida é em torno disso, mas que existe esse caminho que precisa ser traçado, né? Então, por exemplo, eu sou a primeira da minha família que se formou na universidade, então isso acabou abrindo caminho para outros primos meus que eram mais novos e que hoje, por exemplo, tem um primo meu que está no doutorado agora, sabe? Então, assim... e dentro da comunidade, quando a gente começa a ver as pequenas mudanças, a gente não vai construir tudo dentro de um processo de macropolítica, sabe? É um processo micro mesmo. Então, por exemplo, é a mulher que voltou a empreender e saiu de uma relação abusiva, sabe? É a criança que consegue entender o que é aquele vazio dentro dela e consegue transformar isso em algo produtivo e não necessariamente numa reprodução da violência, mas, enfim, no combate à violência. Mas, para além de tudo, estar nesse local é extremamente difícil. É extremamente difícil, é extremamente desgastante. Por exemplo, hoje eu não moro mais na Várzea, eu moro no bairro ao lado. Eu precisei me mudar depois da enchente, porque as pessoas estavam... Eu morava no Campo do Banco, que é uma outra vez também, eu morava no Beco. E tinha gente na porta da minha casa, assim, 5 horas da manhã, meia-noite. E foi na época que eu adotei meu filho. Então, ele era muito bebezinho e as pessoas chegavam na porta gritando, acordava ele. Era uma confusão da bexiga. E aí eu precisei me mudar para o bairro ao lado para conseguir ter o mínimo do que eu fico brincando. Existe Joyce Paixão, é uma pessoa. Joyce, ou Polly, né? Que o meu é Joyce Poliana, ou Polly, é outra pessoa, né? E eu preciso ter esse tempo para essa pessoa também. Porque senão a gente acaba sendo soterrado com tantas lutas e com tantas demandas. E aí esse papel, né, de ser essa mulher, de ser essa pessoa que corre atrás, ele deixa de ser uma necessidade de luta e passa a ser também um ofício escravizador, né? A gente tem uma frase, né, da Angela Davis, que eu gosto muito, que é isso, né? Quando as mulheres negras se movimentam, todos ao redor delas se movimentam também. Porque a gente é que está na base da pirâmide social. E estar nesse local é extremamente adoecedor. E são coisas que não são trazidas, né? Não são faladas. Fica tudo
é aquela coisa, tem um povo que faz, mas você é muito guerreira. Eu disse, mulher, não quero ser guerreira, não. Eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada. Guerreira, a gente brinca, né? Guerreira é a cena, guerreira não sou, eu sou sobrecarregada. E é muito sobre essas novas formas de construção que, para isso, a gente também está dentro do movimento. Né? Para dizer, ó, tá tudo bem você parar, é seu tempo, né? Se escute, né? Escute seu corpo, escute o que é que sua alma está dizendo. Carol falou agora, né, do dado da violência obstétrica. Então, por exemplo, até 1987, mulheres negras recebiam menos anestesia na hora do parto, porque se acreditava que a gente aguenta mais dor. 87, eu nasci em 85, é basicamente a minha idade. E existe essa reprodução, né, dessa mulher negra que aguenta tudo, que tudo faz, que tudo pode, que é um processo também de tirar a nossa humanidade, né, e de colocar a gente enquanto máquinas reprodutoras. Então, mesmo dentro da própria militância, dentro desses espaços de militância, isso é reproduzido. E é reproduzido muito fortemente. Então, você está no processo de construção para fazer algo diferente, e quem são seus pares que estão do seu lado estão também dentro dessa reprodução desse racismo e desse machismo, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa tirar nossos véus, assumir que somos sim racistas, porque é isso, a gente não vai em 10, 15 anos apagar mais de 500 anos de história. A gente não tem nem 150 anos de liberação da escravatura. Enfim, a gente é muito jovem nesse sentido. E enquanto a gente ficar colocando véus e desculpas e ficar tentando fazer essa dança, a gente não vai conseguir efetivamente olhar para a ferida, sabe? E conseguir curar essa ferida de verdade, porque a gente vai estar sempre colocando paliativos e paliativos em cima. E, no final das contas, a gente é que está pagando, é isso, né? A gente sofre para parir e não tem com quem deixar. Por exemplo, meu filho, eu estou pagando escola particular para ele, né? Então, assim, é uma grana que eu vou tirando de, por exemplo, de estar pagando um plano de saúde, porque também a saúde não é boa. Então, assim, se você sai tirando do tipo da grana para comprar um alimento melhor para ter em casa, uma comida mais saudável, porque é isso, né? Eu falei muito um pouco no começo dessa coisa da soberania alimentar. Hoje em dia, para você comer uma fruta e uma verdura, tá pela graça. Tudo caríssimo. Eu até brinquei, eu disse, menino, quando a pessoa resolve fazer uma dieta, as frutas e as verduras vai tudo lá para cima. Então, esse processo é um processo que é violento, e mesmo a gente estando nesse local de liderança, ele não deixa de ser violento, né? Ele continua sendo violento, às vezes muito mais violento. A diferença é que a gente consegue se observar em que local está e ir colocando, né? Parou aqui, não é assim. Mas é um local que é muito difícil de se estar, extremamente assim. Basicamente, todas as mulheres que eu conheço que estão na liderança, né, de outros movimentos coletivos estão todas adoecidas. Umas mais, outras menos, mas estão todas num processo de adoecimento físico e no processo de adoecimento mental por conta dessa sobrecarga da luta. Essa é uma romantização, né, do que é ser mulher negra agora. Não tem nada disso, né? Não tem nada, não tem guerreira não, tem pessoas que têm que lutar, né, e numa condição, no mínimo, extremamente adversa. Movimento, e você trouxe dois lados que eu gostaria que vocês falassem. Pode ser que o movimento, ao mesmo tempo, lhe proporciona, né, lhe coloca numa situação, mas o movimento não está acima das contradições, né? Ele reproduz. Você tem sentido diferença do movimento de 10 anos para cá? Há uma modificação em que sentido? Você falou do adoecimento. E, por outras circunstâncias, tem outras diferenças do movimento que acontecia 10 anos atrás, enquanto mulher negra? Eu acho que o próprio reconhecer do adoecimento é uma mudança, né? A pauta da saúde mental é muito cara para a população preta, porque a gente é completamente abnegado isso, né? Mas as diferenças que eu sinto hoje é ter essa abertura de falar, né? De dizer, não é assim, né? Você está fazendo errado. Óbvio que não é todo mundo e não são todos os movimentos que estão abertos a ouvir, mas existe esse caminho do ser falado, né? Existe um processo de exposição
muito grande, quando eu digo exposição, de expor essas violências e de expor quem está, né, causando essas violências. Antes ficava tudo muito por debaixo dos panos, né? Então era aquela conversa, né, fulano, eita, né, aquele ruído. Hoje se tem uma abertura, né, inclusive de chegar para essa pessoa e dizer, ó, você não é bem-vindo ou bem-vinda aqui por conta disso, disso e disso, né? Acho que o grande problema, que foi um grande retrocesso para a gente, foi o último governo. Foi muito difícil, porque tudo que a gente tinha conseguido caminhar um pouco, muita coisa a gente perdeu. Então, a gente voltou, tipo, a gente não voltou para a estaca zero, a gente ainda foi para trás da estaca zero. E isso foi um tempo histórico muito pequeno de governo, mas que causou um retrocesso muito grande. E aí, assim, eu consigo ver algumas mudanças, mas eu acho que a gente tem muito ainda para caminhar, sabe? Mas eu acho que o caminho da escuta, né, e desse escutar com sinceridade, principalmente, né, de pessoas brancas que estão em outros movimentos ou de pessoas brancas que se dizem aliadas, talvez seja uma boa estratégia. Então vamos fechando o nosso programa aqui, se quiser dizer as considerações finais, né? Recados, né? Onde Recados, acompanhar o trabalho de vocês, saber Instagrams, essas coisas todas para as pessoas poderem acompanhar vocês. Qual é o Instagram de vocês, página? Não sei, eu sei que eu conheci vocês através do Instagram. Carol. Pronto. Quem quiser saber mais sobre Água Fria, é só ir lá no Instagram, no @Córrego de História. E agradeço, gente, o convite por falar, desculpa aí qualquer coisa. Valeu, brigadão, Joyce. Agradecer o convite, dizer que a gente está sempre à disposição, né, para estar construindo esses momentos. As pessoas podem entrar no nosso Instagram, que é o gris.solidário. Inclusive, estamos em processo de reforma, então quem quiser, eu fico chamando, dizendo que é o CrossFit da realidade. Então, quem quiser praticar um pouco do CrossFit da realidade, pode ir para lá. A gente está sempre precisando de voluntariado, né? E fazer esse convite às pessoas nesse processo de autorreflexão e nesse processo também de luta. E aí é isso, né? Não é entendendo a luta como essa grande coisa gigante, mas é a luta do dia a dia que vai, sei lá, desde o bom dia que você dá para o motorista do ônibus, sabe? Até como é que você está tratando as pessoas. Porque a gente não tem mais tanto tempo enquanto espécie humana, né? As mudanças climáticas estão aí. Então, eu acho que a gente precisa ter essa girada de chave o quanto antes. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigada, Joyce e Carol, que estiveram aqui hoje. Eu sou Bárbara, esse é Daniel, nós apresentamos juntos aqui hoje. Queremos agradecer à Rádio Universitária FM, que hoje estamos gravando no estúdio dela. Agradecer a Chico Rocha, que está na operação de áudio. Lembrando que você pode ouvir nosso programa todo domingo às 18 horas na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife, ou pelo site radio.ntvru.fpe.br. E também nos melhores agregadores de podcast. Entra lá e escuta os nossos episódios antigos também. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE, onde você fica sabendo dos temas dos próximos programas e pode entrar em contato com a gente também. E nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Valeu, um abraço. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.